18 horas. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, que deu a vida por nós e ressuscitou dentre os mortos, ouça a minha voz, a minha oração, o meu pedido em favor desta pessoa que já leu livros, já frequentou diferentes denominações, religiões, já foi a diferentes lugares em busca de alguém, em busca de conhecer ao Senhor, de descobrir a verdade. Mas até então esta pessoa não te conheceu, não teve uma experiência contigo, está confuso. Parece que quanto mais ele estuda, quanto mais ele lê, quanto mais ele se pergunta, mais dúvidas, pior fica. Porque, meu Deus, o Senhor não está nos livros, o Senhor não está nas religiões, o Senhor não está em lugar algum, senão na Tua Palavra. A Tua Palavra é a luz para os nossos pés, abre o nosso entendimento, a Santa Bíblia. E eu peço a Ti agora, de acordo com a Tua Palavra que disse: invoca-me no dia da Tua angústia, e eu te livrarei, e Tu me glorificarás. Livra esta pessoa agora dessa angústia, seja o desemprego, a angústia gerada por uma doença ou por um vício, a angústia que esta pessoa está sentindo devido à traição, às brigas no casamento, na própria família, seja qual for a raiz da angústia deste homem, desta mulher, usa esta água e que através dela saia esta angústia, saia esta dor, este vício, esta depressão, esta perturbação, pois eu declaro esta água abençoada por Ti, Jesus, pois o Senhor ressuscitou dentre os mortos, o Senhor está vivo para ouvir e responder a nossa oração, e você que crê, diga: eu creio. Então beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. Coloque a mão sobre a dor, o tumor, a infecção. Se você sente uma perturbação, depressão, pensamentos de morte, coloque a mão sobre a sua cabeça. Se você está aí triste, angustiado, coloque a mão sobre o seu peito, faça uma pressão e diga: todo mal, fale com força, em nome de Jesus, diga: saia! Respire fundo, receba o abraço do Altíssimo, meu amigo, pois você já não está só, Deus está aí com você. Oh, meu Pai, que neste domingo, do partir do pão na minha casa, na casa dele, os familiares sejam abençoados, haja união neste lar, haja cura, haja prosperidade. Abençoe o nosso país e todos que estão sofrendo por causa desta pandemia. Ó Deus, dá a Tua bênção, a Tua proteção, e aqueles que perderam um ente querido, conforta, Deus, pois só o Senhor pode fazer isso e mais ninguém. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. E você que crê e concorda, diga amém e graças a Deus. Só que também já tinha começado a beber e da bebida passei a usar droga, onde eu me afundei. Então o que eu ganhava, meu salário era só para as drogas. Meu nome é Antônio, sou microempresário. Então eu sou do Nordeste e fome eu nunca cheguei a passar, mas bem materiais, meu pai não tinha como dar para todos os irmãos, né? Então desde os 7 anos que eu já comecei a trabalhar,
querendo ter minhas próprias coisas, né? Também ajudar meus pais também, né? Porque era só meu pai, minha mãe era dona de casa. Eu cheguei aqui em São Paulo, eu vi, nossa, ganhei o mundo. Cheguei aqui, eu falei, aqui tem a oportunidade de crescer e vou lutar para crescer. Terminei meus estudos, arrumei meu primeiro emprego, só que também já tinha começado a beber e da bebida passei a usar droga, onde eu me afundei. Então o que eu ganhava, meu salário era só para as drogas. E perto da minha residência se mudou uma moça para lá, da qual eu conheci ela, da qual comecei a namorar com ela. Quando a gente casou, eu tinha um bom emprego, né? E ela também trabalhava. Ela perguntava o que fazer com o dinheiro. Eu falei que era contas, e ela não sabia que tantas contas eram essas que eu pagava. Que não sobrava dinheiro nenhum para a minha casa. Até que um tempo eu confessei para ela que usava droga, mas eu ia deixar de usar. Mas era em vão, eu falava da boca para fora e não conseguia deixar. Então eu vi que estava exagerando, que eu passei a acabar com o meu salário. Já estava querendo consumir o salário dela. Já estava a ponto de chegar a faltar mantimentos na despensa de casa. Quando chegou a época que ela chegou para mim e falou que ia conhecer a Igreja Universal, eu falei, eu não retruquei, eu falei, você pode ir, tudo bem. Mas nem me chama que eu não vou. E eu comecei a ver a diferença nela. Nós brigávamos muito e eu comecei a notar a diferença que ela não me cobrava mais nada. E eu via aquela paz nela. E quando deu um domingo, às 7 da manhã, quando ela levantou, eu falei, hoje eu vou com você. Ela nem acreditou, né? Ela falou, ficou abismada assim, não acredito. Eu disse, hoje eu vou para a igreja. Eu quero ver o que está acontecendo. Você está tão bem, o que você está sentindo, eu quero sentir também. Aí foi onde eu comecei a ir com ela. Então, aí quando eu cheguei na igreja, que vi o pastor falando sobre fidelidade, eu não pensei duas vezes. O que passou pela minha cabeça que eu deixava todo o dinheiro em bar, em bocas de fumo. Então eu falei, não vai custar nada eu fazer essa prova de fidelidade. Foi onde eu fiz essa prova e vi o resultado. Aos poucos fui esquecendo os vícios. Depois que eu me livrei desse mal, hoje eu tenho estabilidade, como que eu quero. Tenho casa própria, tenho carro, tenho meu próprio negócio. Nós não tínhamos um centavo no bolso quando nós falou em abrir nosso próprio negócio, que é uma escola de educação infantil. Aí eu saí do emprego para me ajudar ela e hoje nós estamos trabalhando junto. E nós não temos nenhuma formação acadêmica, né? Tem gente que trabalha para nós que tem faculdade e nós não temos. E Deus que me deu essa direção e fomos para cima. E hoje, graças a Ele, nós estamos bem. Deus acima de tudo, Ele em primeiro lugar, e eu não tenho medo de fazer desafio com Deus não, porque toda a prova que eu faço com Ele, eu tenho sido abençoado. Hoje Deus é o primeiro na minha vida e hoje eu sou em segundo. Se você está cansado de gastar o pouco ou muito que você, com muito esforço, dedicação, consegue ganhar no vício, você gasta nos vícios, você gasta na bebida alcoólica, você gasta nas drogas, você gasta na prostituição, você gasta com dores crônicas ou doenças que os médicos conseguem até diagnosticar, mas não conseguem curar. A exemplo do Antônio, tudo que ele ganhava era devorado pelo espírito maligno chamado devorador, que Deus promete repreender quando nós honramos a Ele em primeiro lugar. Meu amigo, Deus promete abrir até os céus. Imagine as portas aqui na terra. Mas para Ele, que é especialista em abrir portas, abrir as portas, mesmo em meio à pandemia, para você prosperar, se tornar um empreendedor, pagar as suas contas, ser uma pessoa bem-sucedida, receber a promoção que você merece, você tem que honrá-lo. Porque Deus, Ele abre os céus, as janelas dos céus, para derramar bênçãos sem medidas sobre aqueles que o honram em primeiro lugar. O passo de honrá-lo em primeiro lugar tem que ser seu. Esse mês de abril é o mês das portas abertas. Mas para Deus iniciar a parte dele, você tem que concluir a sua. E a sua parte você conclui quando você chega no altar e devolve a Deus o que a Ele lhe pertence, as primícias, o primeiro lugar.
O jejum de Daniel é um jejum de informações e entretenimentos, para dedicarmos mais tempo aos pensamentos de Deus e, assim, alcançar a bênção das bênçãos, o Espírito Santo. Nesses 21 dias, você desfrutará de uma comunhão mais íntima com Deus, pois tudo o que é desnecessário e inútil, meras distrações que não acrescentam em nada à sua vida, serão excluídas. Com isso, haverá mais tempo para investir no seu interior, na meditação da Palavra de Deus e em conteúdos que acrescentarão na sua fé. Participe do jejum de Daniel e você perceberá mudanças em suas ações e reações. De 21 de março a 11 de abril. Meu nome é Severina Ferreira. Quando eu conheci a Igreja Universal, eu era uma pessoa extremamente nervosa, com uma insônia, não conseguia dormir, tinha muitas dores de cabeça. Essas dores de cabeça não passavam com remédio nenhum. Eu era muito estressada, a minha autoestima era muito baixa. Na verdade, eu não existia, não me amava, não gostava de mim. E eu não era feliz, né? Eu vivia de aparência, mostrava para as pessoas que eu estava bem, que eu vivia bem, mas na verdade eu vivia de aparência. Não era feliz na vida sentimental, no meu casamento, que eu já era casada. Com os meus filhos também não. Amava os meus filhos, mas eu batia nele ao ponto de levantar sangue. Então eu era uma pessoa extremamente nervosa. E em certa ocasião, certa noite, né, sem conseguir dormir, e assistindo a programação da TV, passando de canal, eu ouvi e vi um testemunho de uma senhora que ela falava exatamente o que eu estava vivendo naquele momento. E dali eu conheci o trabalho da Igreja Universal. E eu queria ser feliz. Então eu fui procurar minha felicidade. E eu lembro que quando eu cheguei, fui no domingo, né, na reunião principal de domingo, e o pastor ele fez uma oração pelos casais. O pastor pregou que havia uma mudança, para aquele problema tinha jeito, né? Dali em diante, eu já saí maravilhada e voltei nos outros dias. Mudou alguma coisa nas reuniões? Mudou, porque eu estava me entregando, mas a felicidade por completo eu ainda não tinha. Eu tinha que ter uma mudança, né? E aí o pastor foi pregando, e aí eu tinha que me arrepender para mim chegar ao batismo nas águas. Então eu tenho que me arrepender daquilo que eu fazia, era o meu querer. Então ele foi, nas pregações eu fui me preparando para o batismo nas águas. Chegou o momento, me batizei, foi passando o tempo, eu tive conquistas, teve uma melhora daqui, eu já dormia, já não sentia dores de cabeça, eu já não mais espancava os meus filhos, mas eu não era feliz. Ainda estava faltando alguma coisa. Mas eu buscava o Espírito Santo, mas eu não conseguia. Então o problema estava em mim, né? Bastava só querer. Então foi quando veio a proposta do primeiro jejum de Daniel. Se eu ia para a igreja só segunda, quarta e sexta e domingo, então eu ia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então passei esses 21 dias fazendo isso. Todos os dias eu estava na igreja. Para chamar a atenção de Deus, eu amava a TV, eu amava novela. Né? Amava, eu era assim uma noveleira de todas as novelas eu assistia. Se você me perguntar, então eu abri mão. Eu falei assim, se eu tenho que fazer algo para chamar a sua atenção, para mim ser batizada, então vamos lá. Além de eu ir para a igreja todos os dias, eu parei de assistir TV, eu parei de ouvir também músicas circulares, né, que a gente ouvia demais. Aprendi a assistir determinadas programações, a gente já passou a assistir mais as programações da igreja, nós passamos a assistir mais filmes evangélicos, né? Então, assim, naquilo que eu
podia, que para mim estava doendo, eu fiz. Eu fiz porque era o que eu queria. Eu queria ser feliz, né? E como o pastor falou, a felicidade está à porta. É só a senhora deixar entrar. Mas antes dela entrar, a senhora tem que tirar o que está aí dentro. Então, eu tive que me esvaziar de mim, das minhas vontades, do meu eu, dos meus achismos, né? E aí, graças a Deus, Deus teve misericórdia de mim, que num domingo, né, quase no finalzinho, eu fui selada com o Espírito Santo. Mas aí eu preparei meu melhor perfume, né? Eu preparei minha melhor roupa. Eu fiz questão de ser uma das primeiras a chegar na reunião, né? Cheguei, levei minhas crianças para a EBI e me sentei ali, né? Meu esposo não estava comigo ainda. Eu sentei e fiquei aguardando. E quando o bispo subiu no altar, que ele começou aquela reunião e começou a cantar, que pela manhã, né, aquele hino, eu fechei meus olhos e dali Deus falou fortemente comigo. Nunca mais você vai ficar só. Desculpa. A partir de hoje, eu era muito sozinha. E Deus me abraçou assim de um jeito que mãe nunca tinha me abraçado. Meu pai também não. Meu esposo muito menos. Mas Deus me abraçou. Essas lágrimas não são de tristeza. Não são. Elas são de alegria. Porque nesse domingo, nesse dia, nessa manhã, Deus veio, me abraçou. Eu me encontrei com Ele. Ele me selou com o seu Espírito. Ele falou comigo. Nunca mais você vai ficar só. A partir de hoje, você só vai chorar nos meus pés. E assim aconteceu. Então a felicidade, aquele amor que eu não sentia nem por mim, hoje eu tenho amor por mim. Hoje eu tenho amor pelos meus filhos. Hoje a minha vida, pode-se dizer assim, que ela é transformada aqui dentro e fora. Eu não preciso mostrar para ninguém que eu sou feliz. Eu passo isso para as pessoas. O jejum de Daniel, ele me ajudou a receber o Espírito Santo, com certeza. E para você que vai fazer esse jejum de Daniel, é uma dica que eu te dou, né? Leia mais a Bíblia. Eu costumo falar para as minhas meninas, vamos orar de 3 horas da manhã, porque a fila é menor. Mas não é por causa disso, é porque é muito mais sacrificante. Você orar 3 horas da manhã, você trabalhou o dia todinho, você está cansado. Então ora 3 horas da manhã, porque você vai acordar 5 horas ou 6 horas da manhã, mas você vai acordar mais leve. Você sacrificou aquele horário, então Deus está vendo o seu sacrifício. E eu garanto para você que assim como eu, você vai encontrar a felicidade. A importância do Espírito Santo na minha vida é meu maior presente, é a minha maior felicidade, é a minha grandeza. As pessoas me perguntam assim, você tem certeza da sua salvação? Eu não preciso responder para elas, porque eu tenho certeza. Eu tenho paz. É muito gratificante, é maravilhoso ter o Espírito Santo. O Espírito Santo é o único que pode transformar o coração do ser humano. Não tem religião, não tem livro, não tem doutor, não tem político, não tem familiar, não tem ninguém que possa transformar o coração, o caráter de uma pessoa. Só o Espírito de Deus. E a senhora Severina, ela que era extremamente nervosa, ela que não conseguia dormir, ela que vivia de aparência, sorrindo por fora e chorando por dentro. Ela não era feliz no casamento, não era feliz em nada. Ela era a própria amargura. Hoje transformada
quando foi batizada com o Espírito Santo. Disso se trata o jejum de Daniel. Domingo agora nós vamos concluir este jejum e nós temos falado sobre os passos que você deve dar. Hoje, o quarto passo para receber o Espírito Santo é participar da reunião e busca e adoração. Se você não pode participar presencialmente, participe através do canal de televisão, através das redes sociais da Igreja Universal. Estamos transmitindo as reuniões aqui desde o Templo de Salomão, mesmo em meio a essas medidas mais restritas, mais severas, de lockdown, de você não poder participar de uma reunião presencialmente, mas aí no seu lar, no seu trabalho, imagine-se como se você estivesse diante do altar. Interaja com o bispo, né? Na reunião, não fique só como telespectador, busque e você vai recebê-lo. Inclusive, domingo agora, vamos concluir o jejum de Daniel, no partir do pão na nossa casa. Prepare um pão para que você e a sua família, neste domingo, dia 11, no partir do pão, ao comer deste pão que será consagrado à Santíssima Trindade, ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o entendimento seja aberto, os olhos espirituais sejam abertos. E então você e os seus entes queridos venham ser cheios, possuídos, batizados com o Espírito Santo. Meu amigo, domingo, às 7 horas da manhã, às 9h30 e às 18 horas, no encontro com o Espírito Santo e o estudo do livro do Apocalipse. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, dos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É cada vez mais nítida a cegueira espiritual deste século que tenta incansavelmente provar que o errado está certo e que o certo está errado. Nas escolas, a luta pela ideologia de gênero tem tido mais peso do que a luta pelo aprendizado intelectual das crianças. Convencer de que o indivíduo pode negar sua natureza biológica, criada por Deus, se tornou pauta frequente para partidos políticos da esquerda. Enquanto isso, famílias conservadoras e fundamentalmente cristãs lutam para não anular os valores da família e fazer prevalecer os princípios divinos. E é aí que o cristianismo ganha cada vez mais ódio por parte daqueles que seguem o Deus deste mundo, pois consideram a Igreja do Senhor Jesus a grande ameaça que impedirá os seus projetos de se cumprirem. Ou seja, servir ao Senhor Jesus está se tornando sinônimo de conflitos e, em algumas partes do mundo, a ameaça tem sido mais acentuada. A Somália, Eritreia e Sudão estão entre os primeiros de uma lista mundial de perseguidores dos cristãos. Os moradores destes países do continente africano são vítimas de abusos e falta de garantias das práticas religiosas pelo simples fato de servirem a Deus. Sofrem preconceito, exclusão, violência e chegam ao ponto de serem privados de comida e água. Por lá, grupos extremistas já fizeram centenas de vítimas. Já são mais de 340 milhões de servos de Deus perseguidos em todo o mundo. Com essa triste realidade, já foi possível criar a Lista Mundial de Perseguição aos Cristãos 2021. E quem encabeça essa lista é a Coreia do Norte, líder de perseguição aos cristãos por 20 anos consecutivos. Quando o morador local é descoberto como cristão, pode ser levado para campos de concentração ou mortos com toda a família. Para os países contidos na lista, destruir as igrejas é fundamental para impedir a propagação cristã. Tudo isso com um governo que lidera tais atos. E com a pandemia, alguns países aumentaram as ameaças a quem professa a fé em Deus. No Paquistão, Índia,
Bangladesh, Iêmen e Sudão, a ajuda aos cristãos foi negada a ponto das autoridades locais restringirem o acesso a alimentos e medicamentos. A China tem trabalhado intensamente para proibir a liberdade religiosa, chegando ao ponto de demolir templos, restringir cultos, impedir menores de 18 anos de congregar. Além disso, em algumas igrejas onde o culto é permitido, o governo comunista vigia os frequentadores eletronicamente, com aparelhos de reconhecimento facial nas portas das congregações, além de rastreamento via celular. Mas também existem países onde a cristofobia não é exposta. Ela existe de forma subliminar, por meio de decretos embasados em justificativas de zelar pela vida. Além disso, algumas pessoas sofrem perseguições em seu próprio convívio. São chamadas de fanáticas, caçoadas pela fé que professam e até humilhadas pelo fato de servirem a Deus. Mas tudo isso faz parte do cumprimento das Escrituras. O próprio Senhor Jesus foi perseguido, zombado, açoitado e morto por apregoar a verdade, que muitos não queriam aceitar. E é dele as palavras que afirmam que seremos perseguidos por amá-lo. Porém, a recompensa de tudo isso vem de forma divina. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Um dia o sol não vai brilhar no céu, que dirão, se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não, só o som que o ar produz na escuridão. Então o céu será no além e o sul não será sul. Então do ar todo o terror se espalhará por todo o chão na escuridão. Um dia os que vivem aqui sem Deus chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia só gemidos se ouvirão, ódio e dor se farão sentir na escuridão. Amigos, se aproxima este final e Jesus sim virá, escrito está. E o tempo é hoje quando deves dar a Jesus que esperamos.